Olá, mais uma vez estamos aqui para estarmos estudando a Palavra de Deus, mais uma semana se encerrando, mas queremos nesta semana ainda nos alimentarmos da Palavra de Deus para nós entrarmos em uma nova semana entendendo tudo aquilo que Deus planejou e planeja em nossas vidas e que nós possamos vivê-lo. Bom estarmos juntos, porque se estamos aqui é porque também Deus nos permitiu, Deus nos tem dado vida, tem cuidado de nós. E podemos dizer, nessa realidade Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós vamos continuar estudando sobre a lei de Deus, mais precisamente sobre o Decálogo, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 1 ao verso 17, e também em Deuteronômio, capítulo 5, verso 1 ao 22. Eu queria ler Êxodo 20, os 17 primeiros versos para a nossa compreensão da base daquilo que nós vamos estar estudando. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esse texto ele vem falar sobre a base da lei de Deus que se encontra em Êxodo 20, falando da lei moral de Deus. Semana passada nós vimos 3 aspectos, né, da lei de Deus no seu todo, né, quando dividido em 3 partes, Deus assim colocou para a vida do seu povo, né, como regra para um povo que ele escolheu para si, também trazendo na esperança desse povo também um Messias. Nós vamos ter leis que vão trazer significados para isso, e Deus também deu uma lei geral para todo o ser humano, desde que o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Quando falamos em criação, Deus é aquele que governa por meio de leis. A natureza tem leis que mantêm ela em perfeita ordem. Quando essas leis são tiradas e quando essas leis não são observadas, principalmente por nós, seres humanos, nós sabemos o que vem da natureza para as nossas vidas. Porque essas leis são a maneira que Deus estabeleceu para pôr ordem em todo o universo. E nesse sentido, então, todas as leis, né, que regem o universo partiram do seu Criador, do nosso Deus Criador, Elohim, que criou todas as coisas, conforme diz ali em Êxodo capítulo 1, onde ele organiza a sua criação através das suas mãos. As suas criaturas então precisam do quê? Precisam de lei. Lei para indicar o caminho, lei para garantir, né, que tudo esteja de forma equilibrada, correta, né, em ordem,
E leis que para nós, seres humanos, além de mostrar o caminho, mostra também a retidão. Assim como Deus deu a sua lei, Ele deseja que nós vivamos nela. Né? Para o quê? Para que aquilo que é certo, através dos nossos atos, possam ocorrer para o nosso bem e para que nós possamos também governar em Deus tudo aquilo que Ele colocou para nós fazermos aqui na face da terra, porque Ele deu ordem para nós cuidarmos de todas as coisas. Para isso também nós vivemos debaixo de regras estabelecidas por Deus às nossas vidas. Ele criou leis também, principalmente a nós, né, para punição àqueles que não também seguem o seu padrão. Né? A lei se torna punitiva nessa forma. A sua lei, ou a lei divina, é o padrão supremo também de justiça, porque por isso que ela é reta e ela também vai trazer o quê? As consequências daqueles que não andam segundo aos padrões da lei de Deus. As leis que estão descritas em todas as escrituras sagradas. Logo, a lei de Deus ela é única, mas com bases. E nós vimos semana passada, e nós vamos tratar disso a partir de agora também, né, com bases morais, sociais e cerimoniais. O decálogo, lei moral, social, que serão a lei civil e a lei judicial, e cerimoniais, que é a lei cerimonial propriamente dito, e também a lei religiosa. Partindo desse princípio, então, nós vamos ter o quê? A parte moral da lei, que é o decálogo, ela tem como base o perfeito caráter de Deus. Por ser o caráter divino a base, esta lei nunca pode ser alterada, ela não pode ser mudada. Por quê? Porque Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6, Deus fala: eu sou Deus e eu não mudo. Deus é aquele que não muda. Um exemplo dessas leis com bases morais nas escrituras, então, que nós temos é o decálogo. E o decálogo é os 10 mandamentos. O decálogo, os 10 mandamentos, foi escrito por quem? Foi escrito por Deus, e entregue a Moisés. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 31, verso 18, e Deuteronômio capítulo 5, verso 22. Deus, em primeiro lugar, Ele escreveu a sua lei e entregou a Moisés. Como nós sabemos, o povo não viveu essa lei, o povo desobedeceu essa lei foi, as 2 tábuas da lei foram quebradas, aí Moisés reescreveu aquilo que Deus dita da lei, originalmente escrita por Deus. Nos 10 mandamentos nós encontramos os princípios de toda a lei contida na Escritura Sagrada. Nela vai estar princípios de lei cerimonial e de lei civil, vai também. Ela vai estar trazendo todo o princípio. A segunda lei que nós vamos ter, então, é a parte social da lei. A parte social da lei, que é a lei civil ou a lei judicial, que foram também criadas por Deus para organizar a nação de Israel. E assim também elas foram exclusivas, essa lei, de forma plena, para a nação de Israel, para o povo de Deus do Velho Testamento. Muitos dos princípios sociais por todo o mundo ainda se espelham nelas, como nós temos aí a questão de casamento, questão de bens pessoais, de heranças, questões criminais que em muitos dos aspectos vão se espelhar nessa lei também, que ela tem caráter civil e judicial. Mas a princípio essa lei foi exclusiva para a nação de Israel, enquanto Israel era nação lá no Velho Testamento. A outra lei que nós vamos ter então é a parte cerimonial da lei, que é a lei cerimonial ou a lei religiosa, que tinham como base o que? Todas aquelas cerimônias, o sacrifício, todas aquelas questões que Deus exigia do seu povo, mas como forma simbólica da presença de Deus no meio do seu povo, e também simbolizando que a obra salvadora do Messias, apontando para o Messias.
os símbolos que existem então nessa lei cerimonial, elas foram cumpridas em Jesus Cristo, o Messias, porque Jesus vem e cumpre todos os aspectos cerimoniais da lei, né? E ele toma isso para si também. Atualmente, meus queridos, somente a parte as partes morais da lei são obrigações dos cristãos. Porque somente a parte moral da lei é obrigação do cristão. Aquilo que nós já vimos semana passada. A lei civil ou judicial era para o povo de Israel enquanto nação. A lei cerimonial, né, ou religiosa, ela apontava para Cristo. E a partir do momento que Cristo veio, né, ela teve então o seu cumprimento sobre si. Mas a lei moral, nós somos obrigados nela a estarmos vivendo constantemente, porque ela está anterior a Moisés e ela prossegue até que Cristo venha. Por quê? Porque ali está contido todos os meios de nós fazermos a vontade de Deus, de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. A parte social e cerimonial da lei de Deus, então, se tornou o quê? A cultura de Israel. E não constitui para nós nenhuma obrigação, nenhum princípio moral, hoje para as nossas vidas como cristãos. A Bíblia nos ensina que o pecado é não guardar a lei de Deus. Lá em 1 João capítulo 3, verso 4, fala que quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus, ou os mandamentos de Deus. Portanto, nós somos dependentes, nós carecemos da lei de Deus para nós também não vivermos os nossos atos pecaminosos na nossa vida. E quando nós guardamos a sua lei, aí nós vamos entender os mandamentos que Jesus fala que nós devemos guardar, nós vamos demonstrar que nós amamos a Deus. Está lá em João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, ou as minhas leis, Jesus assim falando. Jesus estava dando para nós o entendimento da lei no sentido justamente da lei moral sobre nossas vidas. Eu falei que hoje eu ia trazer um esquema para nós entendermos um pouco sobre essas três leis e conforme foi o prosseguimento delas sobre a história humana contida nas Escrituras Sagradas, partindo do princípio da teologia bíblica, não da teologia sistemática. Eu prefiro mais nesse contexto a teologia bíblica, que vai desenrolando a história, né, em seus contextos para nós trazermos uma compreensão melhor. Entendendo então a característica da lei e a aplicabilidade do decálogo em nossos dias. O esquema seria mais ou menos este. Nós temos a lei, que é a lei civil, né, ou a lei judicial, a lei religiosa ou cerimonial, a lei moral, que é o resumo dos 10 mandamentos. Nós temos 4 aspectos da lei para as nossas vidas como validade. A validade histórica dessa lei, a validade didática dessa lei, a validade reveladora e a validade normativa dessa lei. Em vermelho, nesse quadro, nós temos a intensidade da validade dessa lei. Tudo que está em vermelho mostra que essa lei vive-se totalmente. Aquelas partes azuis vão mostrar o quê? Que existe bastante da lei, mas ela não é total, ela é parcial. A parte verde é a mesma coisa. Existem alguns aspectos dessa lei, mas essa lei não é total, ela é parcial. E em branco, a questão da validade que não existe de forma alguma para os nossos dias. Entendendo então esse gráfico para nós nesse momento. Então nós temos o quê? O decálogo, ou a lei moral de Deus, que possui o quê? Validade total. Nós podemos olhar lá de volta. O decálogo, que é o último que nós temos no nosso quadro, nós vamos ver que ele está todo em vermelho, porque ele tem validade total. A sua intensidade de validade é total, tanto histórica, quanto didática, quanto reveladora e quanto normativa. Ela tem esse caráter por quê?
Porque ela é, o decálogo, ela é histórica e está entrelaçada na história da revelação de Deus. Ela traz a história da revelação de Deus e também da redenção do seu povo. Ela é histórica, ela conta toda a história, né, desse povo de Deus e da revelação de Deus à vida desse povo. Ela é também didática porque ela ensina o respeito ao nosso Criador. Então, a gente vai ver que essa lei é dividida em duas, né, em duas partes. Jesus mesmo divide em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos vão estar falando do quê? Do nosso Deus Criador. Os 6 últimos mandamentos vão estar falando das nossas atitudes entre seres humanos, entre nós, né, no nosso dia a dia. Então nós temos de forma didática essa lei, nos ensina a respeito do Criador e também ela ensina a respeito dos nossos semelhantes. Nesse sentido ela é didática. O que mais nós temos nessa lei? Essa lei é reveladora também na sua totalidade. Ela nos revela o caráter e a santidade de Deus de forma plena, bem como a nossa pecaminosidade, né? Ela vai revelar isso e nós vamos ver essa questão. Também de forma normativa, como norma, como regra, ela também é total, porque ela mostra o procedimento pedido por Deus ao ser humano em todos os tempos. Aquilo que eu disse, anterior a Moisés, e prossegue até que Cristo venha, essa lei está firme em nossas vidas. Por isso que ela tem então toda em vermelho, né? Histórica, didática, reveladora e normativa. Depois nós temos a lei religiosa. Lei religiosa nós vamos ver que ela é parcial, porque histórica ela está no total em vermelho, didática ela está no total em vermelho, mas reveladora ela está em azul e normativa ela está em branca. Vamos entender essa lei então para nós. A lei religiosa então, ou lei cerimonial, possui essa validade parcial. Sua validade histórica, como eu disse, é a total, porque ela está entrelaçada na história da revelação de Deus e na redenção do seu povo. Ela conta a mesma história que a lei moral conta. A sua validade didática também é total, porque cada detalhe dela demonstra a insuficiência que os sacrifícios repetitivos do Velho Testamento tinham. Por quê? Porque ela mostra também a intensidade dos pecados que nos separam de Deus. Dessa forma também ela é didática para nós, mostrando isso de forma total. Já a sua validade reveladora, ela é intensa, ela é bastante, mas menor do que as duas precedentes. Porque ela foi mais reveladora para o povo do Velho Testamento. Ela tinha o sentido de revelar no Velho Testamento, apontando para o Messias, né? A vinda prometida de Jesus Cristo, né? Hoje para nós ela não tem essa totalidade de revelação. Por quê? Porque Jesus Cristo já veio, nós sabemos o que Jesus trouxe como cumprimento de toda essa lei civil, essa lei religiosa para as nossas vidas. Quanto à sua validade normativa, na sua validade normativa ela está em branco. Ela está em branco por quê? Porque hoje ela não tem validade normativa, tendo sido tudo cumprido nela em Cristo Jesus. Se Cristo cumpriu tudo, né, então não tem nada que se precise vivê-la para cumprimento. Após a vinda do Messias, tudo se cumpriu nesse sentido dessa lei. Por isso, então, voltando ao nosso quadro, histórica em vermelho e didática em vermelho, porque a sua intensidade ainda é total. Tem bastante revelação, porque mostra, né, através dos sacrifícios, né, a nossa impossibilidade de conseguir alcançar, né, o favor de Deus de forma total, por causa da nossa pecaminosidade, né, apontando então que precisaríamos de Cristo na nossa vida. Ela é normativa para nós? Não, porque quando Cristo veio, ele cumpriu toda essa lei religiosa e cerimonial. Ele foi o último e o único sacrifício para nós de forma total, de forma plena. Então não tem mais validade de nós vivermos esses sacrifícios que o Velho Testamento pedia
né, como forma religiosa ao povo de Deus do Velho Testamento. Quanto à lei civil e judicial, histórica em vermelho, didática também em azul, reveladora em verde e normativa em branco. Entendendo isso, vamos a ela. A lei, então, civil ou judicial, ela possui essa validade também parcial, ela não tem total em todos os aspectos. Histórica, ela é total? Sim. Por quê? Porque, igual às outras duas, ela está entrelaçada na história da revelação de Deus e da redenção do seu povo. Ela também traz tudo isso, né, no seu contexto histórico para nós. A sua validade didática é grande? É. Ela é total? Não, ela é parcial. Porque ela mostra a organização da nação de Israel como uma nação exclusiva de Deus, apontando também para nós, que nós possamos aprender isso, né, que nós somos o novo Israel de Deus nesse sentido, que nós somos o povo de Deus e vivemos sobre uma lei, né, colocada por Deus em nossas vidas. Né? Não aquela lei civil e judicial que havia, por isso que a sua validade redentora, a sua validade normativa não existe para nós, mas ela aponta, ela mostra como nós devemos viver o quê? Como povo de Deus aqui na face da terra. Né? Qual é a forma de lei civil que rege as nossas vidas aqui na terra? Nós não somos regidos pela democracia, nós somos regidos pela teocracia, como lá no Velho Testamento o povo de Israel tinha que viver a teocracia. Esse povo não entendeu a teocracia, tanto é que eles pediram um rei para si. Né? E a partir desse momento, né, essa didática também foi perdendo um pouco do seu contexto de efeito na vida desse povo. E quando esse povo deixou de ser o povo de Israel no seu contexto de nação, né, nos anos 70, perdeu-se toda essa lei civil e judicial na vida desse povo, porque esse povo foi subjugado por outros povos e esses povos trouxeram as leis e eles tinham que estar submissos a essa lei. Quanto à sua validade reveladora, ela está em verde porque ela é menor do que a sua validade didática. A intenção dela era mostrar a teocracia, tão somente mostrar a teocracia. Né? E trazer o quê? Trazer esse aspecto de que o povo de Deus não entendeu a teocracia e não viveu a teocracia. Né? Espero que o povo de Deus atual esteja entendendo e vivendo a teocracia, o povo de Deus aqui na face da terra hoje. A sua validade normativa, como era lá no Velho Testamento, não existe para nós, mesmo que tenha deixado para nós princípios sociais como exemplos para a nossa vida. É isso então que nós temos aqui de forma total, para nós entendermos. Então a sua validade é menor. Deixa eu voltar lá. A sua validade é menor, tendo essa intenção de mostrar a teocracia, mas ela não tem normativas para nós hoje, deixa apenas princípio. Isso que então o nosso gráfico traz para nós. O que entendemos desse gráfico? A lei moral, né, que nós temos aqui no gráfico, ela é histórica, ela é didática, ela é reveladora e ela é normativa na sua totalidade. E quando falamos de lei moral, nós estamos tendo o resumo dos 10 mandamentos que nós vamos compreender. Então ela é para todo o tempo e ela é na sua intensidade total para as nossas vidas. A lei religiosa ou cerimonial, ela foi histórica e continua sendo histórica porque ela conta a história do povo de Deus e traz essa história do povo de Deus para nós. Ela é didática, mostrando para nós, né, a nossa pecaminosidade, mostrando o que nós éramos sem Cristo e o que nós somos em Cristo. Né? Ela é reveladora porque ela revela Cristo, né, para as nossas vidas. Mas ela não tem normativa que tinha lá no Velho Testamento, né? Aquela questão de voltar a todos aqueles ritos do Velho Testamento hoje, ela não tem necessidade e ela não tem o porquê disso, porque Cristo cumpriu tudo isso, né, nas nossas vidas. A lei civil e judicial histórica também na sua totalidade, sim, porque ela conta toda
o caráter histórico do povo de Deus no Velho Testamento, né? E essa história prossegue para nós entendermos como nós somos esse povo hoje também aqui na face da terra. Didática, ela tem muita didática também para mostrar também como o povo de Deus deve se comportar e viver, né, sobre a face da terra. Ela é reveladora em alguns aspectos, não numa totalidade, é bem menor do que na didática, né, porque ela revela a teocracia, né, mas ela não tem o quê? Ela não tem normativa nenhuma para hoje também. Aquela lei civil e judicial que nós temos, muitas formas de interpretação no Velho Testamento, não são válidos para nós hoje. A gente vê isso em Atos capítulo 15, quando a igreja primitiva começou a ter problemas em relação à questão religiosa e à questão civil da lei para os gentios, né? Houve grande debate em relação a isso também. Gálatas vai falar que Paulo e Pedro tiveram problemas em relação a isso também, porque Pedro queria normativas que não existem mais, né? E Paulo falou, nós já fomos livres dessas questões, aquilo que nós vimos na questão da liberdade cristã. Ok? Esse seria então para nós a compreensão daquilo que nós falamos semana passada. Voltando lá para o nosso término, tarefinha para nós para a semana que vem. Eu gostaria que vocês lessem Êxodo capítulo 19 e capítulo 20 de forma cuidadosa. Por que de forma cuidadosa Êxodo 19 e 20? A gente vai falar algumas coisas sobre isso semana que vem, do contexto histórico que está por trás desses dois capítulos. Tem um contexto histórico que é muito importante nós compreendermos para nós prosseguirmos no nosso estudo, mais precisamente mandamento por mandamento. Mas é necessário nós compreendermos isso para nós entendermos Cristo lá na frente, depois dizendo que, dividindo os 10 mandamentos em 2 e trazendo a ênfase do amor nos mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo, que já era uma ênfase do Velho Testamento não compreendida na vida do seu povo. Mas eu gostaria que você tentasse entender e tentasse captar o contexto histórico, né, dessa ocasião, do capítulo 19 e 20, quando nós temos Deus chamando esse povo ali nos pés do Monte Horebe, na cordilheira do Sinai, né, e trazendo a lei a esse povo. Mas o que esse povo precisava fazer antes, né, como esse povo precisava estar para receber essa lei, para nós também sabermos como nós devemos receber a lei de Deus nas nossas vidas. Espero que tenha compreendido. Hoje seria somente isso mesmo para as nossas vidas, e que Deus esteja nos abençoando. Peço aí a vocês, nas suas orações individuais, que estejam orando em favor da minha vida, que a partir da semana que vem eu vou ter mais 2 grupos que eu vou estar trabalhando, né? Um deles é no seminário, o qual eu faço parte desse seminário, que é o seminário de teologia, bacharel em teologia. Eu vou estar começando a fazer as vídeos, aulas, tanto para os alunos que estão em Sinop, mas como também para aqueles que vão estar seguindo em estudo EAD, à distância, né? E também a volta aí do CIBEL presencial que nós temos novamente aqui na cidade, né? Nós estamos no módulo intermediário, nós prosseguiremos a partir da semana que vem. Nós vamos estar também fazendo vídeos, aulas, para depois nós estarmos conversando e tirando aí as dúvidas para prosseguir também esse curso que nós já fizemos a parte básica o ano passado e agora nós prosseguiremos também no intermediário, né? Então eu estarei com esses 2 cursos também durante a semana, preparando para estar trazendo para a Igreja de Jesus Cristo. A intenção é essa, e que Deus nos abençoe e que nós possamos ter força, capacidade vinda do Espírito Santo para isso. Segundo pedido de oração para todos, estejamos orando aí por essa pandemia que está crescente, principalmente no nosso país. É um caso de preocupação e nós precisamos olhar para isso também de forma
bem consciente, né? Principalmente nós cristãos que entendemos que a vida é o bem maior de Deus e que nós temos que aprender a viver e a conservar, e nós temos a responsabilidade também de cuidar de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer aqui na face da terra. Então nós temos responsabilidade, e eu entendo que essa responsabilidade é maior do que o povo que não tem Deus como a base para a sua vida, né? Não vive a teocracia, nós vivemos, né? Então nós temos que olhar para isso, que nós possamos orar a Deus pedindo a intervenção do Senhor, né? Em razão de tudo isso, sabemos a causa, né? As leis da natureza estão clamando aí por causa do pecado humano, né? E a intensidade do pecado humano sobre a face da terra também está fazendo isso. Não vamos esquecer que quando nós negligenciamos a lei, né, há fator punitivo também de Deus, né, na vida humana, né, e isso temos que trazer de forma consciente e entender isso, né, e nós não vamos estar isentos, estamos todos juntos na face da terra. Então vamos clamar a Deus, que Deus esteja tendo misericórdia, vamos nos cuidar, vamos aí aguardar aí a intervenção nas vacinas, né? Estamos orando para que Deus possa intervir, e se Ele quer fazê-lo através da vacina, né, trazido para o ser humano junto estar realizando, vamos entender isso também à luz do governo de Deus sobre todas as coisas. Ele pode usar a forma que Ele quer e quem Ele quer para que aconteça também, né? Nós precisamos confiar tão somente no nosso Deus. Que Deus esteja abençoando, né? Tenha um resto de noite agradável na presença de Deus. Amanhã, dia do Senhor, né? Nas nossas vidas, que nós possamos estar buscando ao Senhor, né? As igrejas que têm trazido os cultos online, aí, se você tiver a oportunidade e não puder estar no templo, né? Procure estar participando, não apenas assistindo, né, aquele momento, mas sendo participante, cultuando a Deus, né, sabendo que a igreja ela começa dentro do nosso próprio lar, né? A igreja não é tão somente quatro paredes, a igreja somos nós, né? Ela é feita de carne, de sangue, de ossos mesmo, né? Aquilo que Jesus falou chamou a atenção, puxou a orelha dos seus discípulos quando os discípulos estavam olhando somente para as quatro paredes, para toda a estrutura de um templo físico. Jesus falou, não é esse, eu vou fazer um outro templo, né? Ou seja, esse não vai existir da forma que está na vida de vocês, porque Jesus criou, Jesus fez a sua igreja, que somos nós, né? Ele colocou o seu Espírito sobre nós para que nós vivêssemos na adoração a Ele, né? Conforme Ele falou à mulher samaritana, que chegou a hora, né? Viria e chegou a hora em que os adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, não lá no monte e nem lá no templo precisamente como regra, mas aonde o ser humano está, né, em Cristo Jesus, agraciado em Cristo Jesus, como adorador que adora o Pai em espírito e verdade, né, ali ele está adorando ao Senhor. Que nós possamos fazê-lo. Não sou contra o templo, né, mas nós precisamos entender que nós não podemos idolatrar o templo, né, porque nós precisamos ser o templo do Espírito Santo. É bom estar no templo, na casa de Deus, sim, local onde nós nos reunimos em coletividade. Não é ruim, é bom, é agradável. Eu tenho vontade de estar lá novamente. Eu estou como o salmista falando, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas também com responsabilidade eu quero fazê-lo na presença do meu Deus. E se Deus não permite que esse momento seja para a minha vida hoje, eu cultuo a Deus dentro do meu lar, sim. Continuo sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, sim. Que assim nós possamos viver esse momento com muita sabedoria, com muita responsabilidade, com muita fé. É isso que nós precisamos, crendo que esse momento vai passar e nós vamos glorificar o nosso Deus, entendendo também que tudo isso mostra que breve Cristo virá e nós temos que estar preparados para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida,
e que possamos caminhar juntos para a glória de Deus.